Vamos lá, Tomara. Hoje, o Tomara trabalha com o quê? Formador é o seguinte, eu tenho uma gráfica, Ok? consegue me ouvir perfeitamente, formador? Consigo ouvir, sim. Sim, eu tenho uma gráfica Ok? e também depois temos um outro negócio que eu tenho, uma espécie de uma loja de conveniência. Ok. A gráfica. Sim, A gráfica produz, tem que ter arte gráfica ou só replica, ou seja, impressão, cópia, tem designer, tem. sim, a gráfica faz as timbragens de t-shirts. Quantos colaboradores tem hoje? Na gráfica são mais ou menos seis. Na loja de conveniência são aí uns seis, sete, oito. Sete ou oito. Sim. E também tem uma espécie de um grupo de construção civil. Trabalha também com construção civil. Certo, certo, certo. Bom, e hoje qual é a maior preocupação que tem, né? Além da precificação, por que chegou até a precificação, não é? E achar que é um dos seus problemas hoje. O que aconteceu, o que tem acontecido, o que preocupa? Formador, na verdade tem havido muita dificuldade quanto à composição do preço na fase de impostos. Ok, No impostos, o tipo de regime em que se encontra a empresa. ok. Qual o imposto que faz confusão? O imposto sobre a atividade econômica ou o imposto sobre os rendimentos? Os impostos dos colaboradores, os impostos da atenção na fonte de qualquer prestação de serviço, ambos ou um tipo de imposto específico? Desde o dia que fizemos a formação, Certo. fiquei a fazer várias pesquisas quais os tipos de impostos que deveria ser adicionado ao preço de venda. E de lá para cá tenho feito essa análise, só que com pouco sucesso, porque não tenho tido assim materiais com bastante informação para me ajudar a fazer a composição de preço. Então, a Vamos, dificuldade é mesmo encontrar. Sim, vamos então, eu vou citar aqui a ponte, né? Vamos então fazer o seguinte: começar na sua empresa. Vamos começar na empresa. Todos esses segmentos de negócio, a empresa é uma só, certo? sim, sim. Se bem que Uhum. a loja de conveniência e a empresa de construção civil é, é de uma outra pessoa, mas eu é que controlo. Ok, é o gestor. Sim, 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 sim. Ok. Qual é a designação da empresa? Não percebi, Qual é não percebi, formador. a designação da empresa? É comércio, prestação de serviço, indústria, construção? Qual é a designação? Aquilo é comércio e prestação de serviço. Comércio, prestação de serviço.
Ok. Consegue me ouvir, não é? Consigo ouvir, mas não consigo ver, Fernando. Ok. Voltou, não é? Agora você vê. Sim, consigo assim. Agora sim consigo ver. Ok. Vamos lá. A empresa é de comércio e prestação de serviços. Sim. Ok. Vamos lá. Ok. O que eu ia começar é, primeiro, o enquadramento jurídico. Quando nós constituímos uma empresa, ela depois, mediante o seu capital social, a sua atividade, ela enquadra-se tem um enquadramento fiscal. Ou seja, a sua empresa, nesse momento, quanto fatura ao ano, para poder explicar o enquadramento fiscal que ela vai situar. Tem duas formas. A primeira forma é com o capital social dela, e depois é com a perspectiva de faturação dessa empresa, a viabilidade do negócio. Okay? Se a tua empresa, a perspectiva faturar até 10 milhões ao ano, ela está num regime simplificado. Uma pequena empresa ou média empresa. Se ela tem a perspectiva de faturar de 10 milhões a 25, 35 milhões, ela já vai para um outro regime. Então, para poder lhe ajudar, gostaria de saber qual é o regime que a sua empresa se enquadra no faturamento anual dessa empresa, no faturamento, qual é o nível ou perspectiva de faturamento que ela tem O primeiro regime. no primeiro regime. Pronto. Logo, ela está Certo. no regime simplificado, ou seja, no regime. Sim. Neste regime, a sua empresa tem a obrigatoriedade fiscal de imposto de selo, não IVA. Ela não cobra, ou seja, não coloca o IVA na fatura, ok? Mas ela suporta o IVA. Ao comprar as mercadorias, ela suporta, ou seja, o IVA que lhe é cobrado, ela engole, ela suporta o IVA, mata o IVA. Ao precificar, nesse caso, na situação fiscal da sua empresa, o IVA para você é um custo, porque você suporta o IVA. Deu para entender? Vou explicar Sim. Vamos imaginar que tu compras hoje uma garrafa d'água, uma embalagem d'água, certo? Sim. Uma embalagem d'água que custou 1.200 kwanzas, com IVA. Imaginemos que o valor é 1.000 kwanzas, IVA são 200, um exemplo que eu vou falar, e tu pagas 1.200. Se estivesse no regime geral, onde você suporta o IVA, cobra o IVA e repassa o Estado, você devia assumir como custo 1.000 kwanzas e 1.200 ias conservar para depois entregar ao Estado. Ias cobrar de novo ao cliente, colocar na fatura do cliente e ias pagar sendo ele o consumidor. No caso da sua empresa, no enquadramento fiscal que ela tem, ela está no regime de exclusão, ela engole o IVA. Ou seja, o IVA para vocês é um custo. Logo, o custo unitário dessa embalagem, o custo unitário dessa embalagem, a embalagem vem 12, o seu custo unitário será 1.200 kwanzas. Ou seja, 120 kwanzas. 120 kwanzas. Você vai somar isso como custo. Logo, o seu custo unitário. E aqui, depois de você vender essa garrafa d'água de 120 kwanzas, você, ao precificar, deve considerar o imposto que você vai pagar sobre o 1%, como custo variável.
Então, vai ser 120 mais 1%. Porque quando você vender ao cliente, você precisa entregar 1% ao Estado. Deu para perceber? Para esse 1% de zero é um custo variável. Pegou? O que mais? Sim, peguei, informador. O enquadramento fiscal da sua empresa e como você interpreta ele. Nos regimes de exclusão, a sua empresa tem os seguintes impostos. No regime de exclusão tem 1%, imposto zero. Depois, esse imposto é imposto sobre o rendimento. Todas as empresas estão isentas, ou seja, não estão isentas disso, independentemente de qual regime fiscal, que é a prestação de serviço. Se tiver um prestador de serviço e tenha um custo que cobra acima de 25 mil kwanzas, assim, acima de 25, até 25 não tem retenção na fonte, que é a retenção na fonte. Depois dos 25, ou seja, acima de 25, tem 6,5% de retenção na fonte, que é imposto sobre rendimento de trabalho, por conta própria. Como tu és o pagador de serviço, a lei fala que tu deves reter e fazer entrega ao Estado. Mas também é uma segunda chance de o prestador fazer isso. Ele próprio entregar ao Estado. Mas aqui as empresas que são, ou seja, autoras do pagamento, são elas que devem fazer a petição para entregar ao Estado. Depois, todos os meses, tu tens de pagar o imposto de selo. O imposto de selo não é sobre as faturas emitidas, é sobre os recibos, ou seja, sobre todo o recebimento, fruto da atividade econômica, você deve pagar 1% todos os meses. Vamos imaginar, estamos no mês de agosto, todos os pagamentos que você receber, todos os recebimentos, todas as taxas que entrar, fruto da sua atividade econômica, no final de agosto, no dia 31 de agosto, vais apurar o imposto, ou no dia 1, no caso, é sempre depois do mês fechado, no dia 1 vais apurar os impostos e tens até do dia 1 ao dia 29 de setembro para pagar. O mês anterior de atividade econômica, você paga o imposto no período do mês corrente. Deu para perceber? Sim, informador. Ok? Muito bem. Então, todos os meses você tem isso. No final do exercício, toda atividade econômica tem um início e tem um fim. Ok? Janeiro começa a atividade econômica, dezembro termina. Ou seja, o ano começa e termina. Para a atividade econômica, o Estado dá mais 2 a 3 meses para você tratar toda a informação ou apurar toda a atividade econômica do ano anterior, que é o fecho de contas do imposto industrial. Esta é obrigatória a declaração. Independentemente de você tiver lucro ou não, deves declarar. Quando tu declaras que tens lucro, aí a empresa deve pagar 25% ao Estado desse lucro, que é o imposto industrial. Se a tua empresa não tem lucro, logo, você não paga, mas deve declarar obrigatoriamente. A não declarar, a declaração, tendo lucro ou não, na devida altura, dá lugar a uma multa de até 350 mil kwanzas, se não estou errado. Ok? Só por não declarar, tivesse lucro não declarado ao Estado no período de vigência do seu regime, no caso, o regime de exclusão é até abril do ano seguinte. Se não declarar, você vai ter multa. Então, é muito atento. Normalmente, quem deve fazer essa análise, quem deve fazer esse cálculo, quem deve fazer esse apuramento é um contabilista, uma empresa de contabilidade ou um contabilista com credenciamento, ou seja, inscrito na ordem
para poder assinar o relatório da atividade econômica do ano anterior. Estamos juntos? Vamos. Ok. Então, imposto de zero, retenção na fonte e imposto industrial. Até aqui estamos juntos. Esses são os impostos que tem que se preocupar. Primeiro, como gestor, a tua preocupação deve ser o imposto de zero. Todos os meses pagar o seu imposto. Dentro do imposto de zero, se paga salário, deve inscrever os seus colaboradores ao INSS. Ok? Deve inscrever os seus colaboradores ao INSS. Agora, é mesmo uma questão de obrigatoriedade, deve ser, porque fazendo isso, acaba por prejudicar o colaborador e complicar a situação da empresa. No INSS, a empresa contribui com 8% e o colaborador com 3%. E dá os 11%. A empresa retira 3% no salário do colaborador e 8% é da empresa e a empresa suporta isso para pagar todos os meses sobre o salário bruto do colaborador. E depois tem o IRT, de conta própria, de outrem, no caso, que é sobre o rendimento ou atividade dos seus colaboradores. Mas no IRT há uma regra que só começas a deduzir ou reter do colaborador o IRT em salários acima de 100 mil kwanzas. Acima de 100 mil kwanzas. Significa que todo colaborador que tem um salário base abaixo de 100 mil kwanzas não deve deduzir o imposto, o IRT. Mas o INSS é diferente. Independentemente do salário, ele deve contribuir, porque é uma pensão que ele poderá, depois do tempo de contribuição ou da idade limite por lei de atividade laboral, ele depois vai receber. Então, isso é um benefício para o colaborador, e o colaborador precisa salvaguardar a sua aposentadoria. Até aqui, está tudo certo? Estamos, Salvador, até aqui estamos. Como gestor, deves acompanhar isto, acompanhar se a tua equipa de RH está fazendo isto com os salários, controla muito bem, e como gestor, ver se os impostos estão sendo pagos ao mês, para não gerar multa, porque multa acaba por ser um passivo para a empresa e prejudicar a empresa. Então, pagar sempre dentro do prazo é uma forma estratégica de sempre manter aí as contas certas. Ok? Sim. Alguma questão aqui? Foi, Salvador, até agora não. Bom, muito bem. Vamos então começar a entrar. Para uma precificação correta, não é? Tanto na venda de produtos, na prestação de serviços, é importante que conheçamos os custos do negócio. O que é que temos de despesa? E eu assinalo aqui custos variáveis fixos, custos fixos, custos variáveis. Estes custos para o gestor é importante isso. Temos que dominar, porque são itens importantes que o desconhecimento deles faz com que nós nos percamos nos números. O que é custo fixo? Custo fixo, dentro da formação, que é todo o custo, independente de eu faturar, de eu vender ou não, eu pago. Vou ter que pagar. E esse é um custo não operacional. Por quê? Porque não tem a ver com a atividade, ou seja, embora ele participe para que a empresa tenha ou exista, mas é um custo que não é operacional. Ele não varia em função da operação. Ok? Como a renda, luz, água, salários,
tem o custo com pessoal, telefone e outros. O custo variável, eles variam em função da venda, em função da atividade operacional. O custo variável não tem. Se você vender mais, paga mais. Se você vender menos, paga menos. Se você, por exemplo, o imposto de selo que digo, se você vender ou faturar, vender nesse caso, receber 1 milhão, você vai pagar 1% de 1 milhão. 100 mil quando? Se você vender 2, vai pagar 200. É mais ou menos isso, ele varia. Comissão, se o vendedor tiver movimento, você vai pagar comissão de um X% da porcentagem acordada. O fecho de TPA, se você tiver mais movimentos, você vai pagar mais taxas, porque agora acho que é 2 ou 3%. Não sei de concreto, varia de banco para banco, mas a taxa do fecho também é, a despesa bancária também é variável, quanto mais movimentos você tiver na conta ou de bancos estrangeiros, você paga mais taxas. Então, essas são, quanto mais você vender, mais você paga. Quanto mais operações você fizer, mais você vai ter que pagar. Ok? Então, é importante sabermos essa diferença de custo fixo e custo variável. E estar atento a elas e controlar. O maior problema das empresas que faz elas sucumbirem, falirem, é esta divisão aqui, o custo fixo. Se a gente não controlar o custo fixo, se a gente não dominar ele e aprender a incorporar ele dentro do nosso preço de venda, aí acabamos por ficar perdidos e depois começar a faltar dinheiro. Então temos que controlar os nossos custos, olhar para o custo fixo. Porque ele é um câncer, ele acaba por matar as empresas devagar, devagar. Então, se a gente não conhecer esse custo, fica muito complicado gerir uma empresa. Se eu não conhecer os custos que eu tenho hoje, fica muito complicado gerir uma empresa. Não se consegue. Por mais faturação que ela tiver. E aí vai sempre depois até ter um ponto de equilíbrio. Mais ou menos pagar tudo e não dever ninguém, mas restar ou ter um lucro ou rentabilidade é muito difícil. Não conheço uma empresa que consiga isso. Eu não conheço. Pode existir, mas não sei onde é que ela está. Então, saber o valor da renda, vamos imaginar que eu tenho uma renda aqui de 100 mil kwanzas, eu pago 5 mil kwanzas de energia, de água 10 mil kwanzas, salários eu tenho 1 milhão, telefone eu tenho 26 mil kwanzas, por exemplo. E isso eu tenho um total. Okay? Custo variável, eu vou ter aqui o imposto de selo, eu vou ter aqui a taxa de cartão, eu vou ter aqui despesas bancárias. Muita gente não considera e nem consegue, não tem visão, muitos empresários não controlam as taxas bancárias, não conhecem quais são as taxas que aparecem no Estado, não consideram isso. E isso eu acho que é um erro, porque acumulado ao ano, esse valor pode ser significativo. Então, estarmos atentos e controlar essa taxa bancária através do fluxo, acompanhando o fluxo de caixa, vai ajudar muito no conhecimento operacional. Porque o custo variável é um custo operacional. Então, você tem que ver quanto do meu faturamento eu ainda tenho que pagar depois de vender. Quando o cliente paga, é um lucro bruto, mas você precisa agora deduzir os custos variáveis que você tem. Né? Tem que pagar imposto, tem que pagar a taxa do banco, tem que ser automático, tem que pagar as despesas. Ao apurar os seus resultados, você precisa ter noção do custo variável. E o custo variável tem que estar no preço de venda, porque é um custo que é o fruto da operação do negócio. Então, vamos imaginar aqui o imposto, no caso da empresa, é 1%, o cartão, 3%, as despesas bancárias, vamos imaginar
ok? Normalmente os custos variáveis são representados em porcentagem. Pode acontecer em número também, mas elas são mais é comum estar em porcentagem. E isso aqui deve estar na cabeça do gestor, deve ser encontrado. Como é que a gente faz? E eu gosto muito de olhar os custos fixos por percentagem. Como é que a gente faz isso por percentagem? Somamos todos os valores, não é? 100, 115, 130 e 41. 1.141. Ok? Então, vou pegar aqui uma coisa. Quanto representa a minha renda no meu custo, na minha operação? Quantos por cento representa a luz? Quantos por cento representa a água? Quantos por cento representa o salário? Quantos por cento representa o custo do telefone? O que eu faço? Eu vou achar aqui uma estatística, não é? Que é assim. Eu vou dividir a minha, uma análise vertical, vou dividir pelo total. Então, vai ser 8. A renda representa 8,76% do meu custo. 5.000 vamos dividir por 1.141. 5.000 dividir por 1.141, 0,43. Vamos arredondar isso. 0,43. 10.000 a dividir por 1.141, 0,86. 1 milhão a dividir por 1.141, 87%. 26.000 dividido por 1.141 é igual a 0, ou seja, 22%, 0,22. Vamos arredondar por 26. 23. Então, temos de somar a soma da porcentagem tem de ser os 100%. E aí eu tenho uma memória, o quanto eu consigo, com essa porcentagem que tenho aqui, eu consigo ver que aqui claramente que o custo mais alto que tenho é salário, 87%. Segundo é a renda, com 8,76%. Com isso é preciso, o gestor precisa ter essa visão. Precisa conhecer essa balança, esse equilíbrio. E controlar ele, para não subir. Atenção que o custo fixo não é um valor fixo. É uma recorrência da despesa. Precisa acontecer todos os meses para presente na nossa atividade. Não é o valor. Porque aqui a água pode ser 6.000, 5.000, 7.000 no outro mês, mas ele está presente todos os meses. Então, já o variável não é porque ele varia, mas ele está presente todos os meses. Só que quanto mais você vender, mais você paga. O fixo não. Se você vender ou não, você vai ter que pagar. O valor é acordado.
Essa é a diferença. Muitas pessoas fazem confusão quando se acha fixo é por ser valor fixo. Não. Não é por ser valor fixo, é por ser um valor que aparece todos os meses, independente de eu vender ou faturar ou produzir ou não. Vou ter que pagar. É a recorrência permanente da despesa. Okay? Até aqui. Está ok? Bom, vamos então. Conhecer custo fixo e variável é importante. Conhecer o regime ou enquadramento fiscal da sua empresa é importantíssimo. Porque assim você sabe que tipo de imposto, e falamos no início, viu que para estar orientado qual imposto você vai pagar, né? E é muito comum as empresas começarem, né? Principalmente as pequenas, com pouca instrução, com pouco acompanhamento, sem o aconselhamento de um contabilista, sem aconselhamento de um profissional que pode fazer esse enquadramento. E isso ajuda muito na progressão, na orientação da sua empresa. É importante saber qual o imposto a pagar, qual é as implicâncias se não pagar. É importante sempre fazer isso. E aqui está de parabéns, né, por se preocupar com isso, e é assim que a gente consegue dar o próximo passo ao outro nível de negócio. Vamos então aqui, vamos olhar primeiro então como é que a gente faz. Tem uma loja de conveniência, logo, acredito que compra os produtos, tem fornecedor, e aí depois coloca na loja. Como é que você faz hoje? Qual o passo que dá, né? Depois da formação, acredito, ou do treinamento, acredito que já tem base suficiente para hoje fazer isso. Né? Vamos ver aqui a compra do produto. Vamos pegar um produto que aí, da sua balança da loja de conveniência. Não perceber? Vamos pegar qual produto para especificar. Mais básico que nós temos tido é coisa, quer dizer, aquela reprodução de cópias, né? Certo? Nesse caso, é prestação de serviço. Sim, mas o produto podemos ver em tempero, por exemplo, o toner. Toner. Vocês vendem Sim, toner? sim, também vendemos toners. Ok. Vamos lá, vamos pegar então um toner. Ok. Qual o custo de aquisição, o preço de venda do seu fornecedor? Qual é o custo? Quanto compras um toner? É 40 mil kwanzas. 40 mil quanto? Ok. O fornecedor entrega, tu tens que ir lá pegar, tu tens que ir buscar. O que acontece? E o fornecedor tem de ir pegar, Tem de pegar. tem de ir buscar. Vou lá buscar. Ok. Tu consegues mensurar quanto você gasta para que da sua loja até o fornecedor e voltares, quanto mais ou menos você gasta? Mais ou menos 1.000 kwanzas. Limpo. Custos adicionais. 1.000 quanto? 1.000 quanto? Quantos tornos vais para gastar 1.000 quantos? Compras apenas um ou mais ou menos? Vamos imaginar uma Para compra. gastar 1.000 kwanzas, é,
que você compra? Vai comprar apenas no site da Coisa, vai comprar um toner. Sim, pode ser às vezes um toner, pode ser 5, Um 10 toner. toners. Sim, um toner, sim. Pronto. É uma questão também que você, o gestor, deve levar em conta. Porque se você comprar 20 toners, o custo é o mesmo, adicional. Você não mesmo gasta 1.000 certo? Sim, Então, sim, sim. deve pensar estrategicamente, a nível de gestão, gastar apenas esse custo para ir comprar um toner não é estratégico, porque aí aumenta o teu custo de aquisição. Então, programa-se para fazer compras justificadas, ou seja, racionais. Programa-se para pelo menos comprar 5, 10, né? Se tem um custo um pouco acima, mas não passar, não tem um custo adicional para um produto, para um. A não ser que você vai dar uma exclusividade, provavelmente vai ser um cliente que precisa entregar, então normalmente aumenta uma taxa, porque não é proativo, não é estratégico. Agora, se vai comprar 10, 5, provavelmente aí o custo fica menor, o tempo custo adicional diminui, ok? Então, deixa Uhum. epá, eu vou, fornecedor, para ir buscar, eu tenho um custo de 1.000 euros. Ir buscar um toner não é estratégia. Se eu buscar 5, 10, o custo é o mesmo. Então, eu ia aproveitar isso. Sempre que acontecer isso, tens que ver, mensurar isso. Se o cliente precisa com muita urgência, por exemplo, dizer, olha, eu não tenho aqui, mas eu vou ter amanhã, eu vou ter depois, a não ser que a tua margem é muito boa e compensa. Se a tua margem de lucro for muito boa e compensa, ok. Mas se tu tens aí uma margem muito baixa, então é viável você começar a programar para ter compras justificadas, que é, se eu tenho um custo de 1.000 para comprar 10, então eu vou com 10. O custo é o mesmo, então eu aproveito, eu utilizo aí o meu custo adicional. Ok? Uhum. Pronto. Sim. Vamos assumir aqui, essa é uma dica aqui que é para ficar como gestor, vai decidir, mas tenha sempre noção disso. Logo, um toner com custo adicional, o toner me custa 41.000 kwanzas. 41.000 kwanzas. Ok, só isso não está pronto para eu vender. Esses 40.000 kwanzas chegou na minha loja, ok? Agora, vou contar aqui uma história para entender por que a gente imputa os custos depois de chegar à nossa loja, à nossa empresa. Onde ele vai sentar até esperar o cliente vier, tem um espaço físico, tem energia para iluminar, tem a pessoa que vai manusear isso. Não é? Que são os custos, ok? Uhum. Até eu brinco às vezes com o formando, mesmo que o produto vai ficar em sua casa, a sua casa é o seu sítio de lazer, é o seu sítio para a sua família. Então, quando tu abres um negócio em casa, tu tens que começar a proporcionar esse espaço que você ocupa na sua casa, que você tem na sua casa, para poder gerar esse negócio. Logo, você tem que aprovisionar, calcular um valor que todos os meses você deve imputar no seu custo para manter o negócio, mas para ter, se calhar, você acumular algum dia para alugar um espaço. Mas se tiveres esse hábito, essa cultura, isso já facilita muito na sua gestão, numa gestão muito mais racional e organizada. Ok? Então, tu tens aqui 41, que é o custo de aquisição, não é? E aqui, coincidentemente, é o custo unitário por ser um único produto. Se fossem vários, iríamos somar e depois dividir pela quantidade, mas nós temos custo unitário. Mas aqui, como é um item só, o nosso custo unitário é de 41.000 kwanzas. Pronto. Lembra-se na estatística de rateio do custo em percentagem, do custo fixo? Uhum. Fixo, Sim, nós tínhamos, formador. ok? Agora precisamos imputar os custos aqui. Então, eu vou decidir que, para esse produto, ele fica no armazém, fica na loja tem alguns colaboradores. Eu vou usar aqui uma lógica. Não existe uma regra, uma lei que diz, mesmo na nossa lei atual, no regime de classificação,
Não existe uma lei que diga que agora existia, não é? Na antiga lei, mas já está obsoleta. O regime da sua empresa é um regime livre. Existem 10 regimes de classificação agora. Os regimes fixados, vigiados e os regimes de preços livres. Fixados são aqueles regimes de classificação cujo Estado é que indica, como, por exemplo, o petróleo, o táxi. Estes não devem ser alterados por vontade própria de qualquer ativista econômico. Táxi, combustível, o Estado dita e pronto, ninguém altera. Vigiados são aqueles produtos em que o Estado tem como critério a margem de lucro até 20%. E só são produtos da cesta básica, que são os 25%. Acho que agora são 32%, se não me ok? Acho que agora são 32%. Esses produtos, todos os comerciantes que têm nessa lista de produtos da cesta básica, esses produtos são do regime vigiado. Não devem ter na sua estrutura de preço acima de 20%. É até 20% de margem de lucro. Ok? Ao seres auditados, ao seres visitados, definir a estrutura de preço, identificar que o seu produto está sendo vendido a uma margem acima de 20%, acaba por ser uma infração e isso é passível de uma multa. Então, tenha atenção, se na vossa loja de conveniência tem algum produto da cesta básica, devem demonstrar claramente. Aliás, todos os regimes devem ter uma estrutura de preço. Custo de aquisição, os custos adicionais, bem identificados, e a margem de lucro na estrutura. Então, é possível, todos os regimes, esses três, é obrigatório por lei ter uma estrutura de preço, uma tabela onde você coloca lá o preço fornecedor, meu custo adicional, meu custo fixo, meu custo variável e a margem de lucro. É importantíssimo. E às vezes as pessoas ficam, eu não estou no regime vigiado, mas apareceram aqui. Todos os regimes é obrigatório ter uma estrutura de preço. Se é prestador de serviço, vende produto, é obrigatório por lei. Mas, como o Estado ainda é pacífico, é muito mais atuado aos regimes vigiados e fixados. Por quê? Essa lei veio para salvaguardar o consumo mínimo dos mais necessitados, ou seja, aquelas pessoas que têm pouco poder econômico, e o Estado quer garantir que essas pessoas tenham o mínimo básico para viverem. Porque senão a economia de mercado engole essas pessoas e acaba por ter pessoas mais pobres ou miseráveis, ou então a morrerem de fome. Por isso é que esses produtos vigiados compõem a cesta básica para que o mínimo possível as pessoas consigam comprar a um preço que seja justo e os pobres conseguem, ou não, sem prejudicar, né, os menos favorecidos, mas aquelas pessoas que na verdade não produzem ou produzem pouco, conseguem comprar. Então, este regime vem para regular aqui, nós, Angola, agora estamos na economia de mercado, então quem tem o poder aquisitivo acaba por fazer no mercado, ter mais autoridade e dominar, porque tem o poder de compra e aquisição, vive aqui no preços livres. Só que no preços livres não significa que o meu preço eu faço o que quiser, até pode. Só que o mercado vai te censurar porque você vai ter aqui um fenômeno de briga de preço, onde você vai ter que fazer muito esforço, se o seu preço for muito alto, para poder vender. Mas a concorrência vai acabar por te aniquilar porque tem outros players, outras pessoas que fazem o mesmo trabalho, o mesmo serviço, o mesmo negócio, o mesmo produto que você. Então, tem que estar muito atento à sua concorrência e à procura do mercado. Se tiveres a melhor oferta, logicamente quem tem o poder de compra vai comprar naquele que oferecer melhor. Então, a economia de mercado é assim. Não é
tipo, podes meter o preço que você quiser. Aí tem que ser muito mais investir em outras coisas, e o teu produto tem que ter um diferencial para poder fazer o preço e vender a um público seletivo. Como, por exemplo, o público que compra Ferrari, que compra Porsche, que compra Lamborghini. Não é qualquer um. Aí é um público específico e diferente. Você que está nos assistindo no Instagram também pode colocar, né, a sua questão, mas manda a questão até aqui. Giovanni. Formador, Sim? sim, formador, consegue me ouvir? Consigo. Sim, formador, consegue me ouvir? Consigo ouvir. Consigo ouvir. Sempre que tivermos algum pedido da cesta básica, Sim? temos que necessariamente verificar se faz parte dos 30 produtos com preços fixados. É isso? Não, não. Nem entendi a pergunta. O regime fixados é outro regime. São poucos produtos. Petróleo, combustível, como petróleo, gasolina, gasóleo, o táxi, que são os transportes públicos, são esses, fixados. Vigiados são os produtos da cesta básica. Livres são todos aqueles que nem estão no serviços e produtos que não estão no fixado e não estão na cesta básica. Deu para entender, né? Pronto. Aí, nesse é que tu tens que controlar. Sim, formador, entendi. Vamos lá. Então, vamos agora então imputar os custos. Nós temos aqui o custo unitário, 41 mil quanto? Precisamos agora do custo fixo, custo variável e a margem lucro. Vamos assumir aqui que o nosso custo é fixo. Vamos imputar aqui 15%. Por cada produto que eu vender, eu vou colocar 15%. Esse 15% não é fixo, não é taxativo, é unânime por cada gestão. Ok? Custo variável, eu vou somar todos os custos variáveis, 1% de imposto de selo, 3% da taxa de cartão, mais 2% das despesas bancárias, que pode vir onde? Então, eu tenho aqui 6% do custo variável. Pode dizer, então, qual é a margem de lucro que pretende ou que aplica no Toner. Pode te dar aí uma margem, seu Mário. Para o regime de preços livres, acho que posso optar aí a 25%. 5%. Não tem problema nenhum, está tudo bem. 25%. Vamos então ver
como podemos aplicar aqui para nós podermos entender qual será o nosso preço de venda? O que eu faço? 15% mais 6%, eu vou ter aqui 21%. O que eu vou fazer? Eu vou neste mais 21%. Vou pegar aqui a calculadora. 41.000 mais 21%. Quarenta e um mil vezes 21%. Quarenta e um mais, vezes 21%. 8.610. O meu custo operacional será de 49, 610. E eu quero, esse 49.610 é o meu custo operacional, preço operacional, aqui fala o preço operacional, custo operacional. 49, 21%, eu vou colocar mais de 21% nos 40, no custo unitário, eu vou adicionar os custos, e agora sim está pronto para colocar ou aplicar a minha margem de lucro. A fórmula do preço de venda é preço de venda igual a total de custo dividido parênteses 1 menos a minha margem de lucro. Dá para ver a fórmula? Preço de venda é igual a total dos custos. Qual é o total de custos? Está aqui, é o 49.610. Eu coloquei custo de aquisição, custo adicional, custo fixo, custo variável. Juntei tudo. Então, eu vou aplicar com a fórmula. Preço de venda é igual a 49.610, não é? Dividido por 1 menos a margem. O que acontece? Eu quero 25%. Se fizer aí, se tiver uma calculadora dada, fizer 1 menos 25%, vai me dar 0,75. Vamos pegar aqui a calculadora. 1 menos 25% é igual a 0,75. Então, a fórmula diz que eu vou dividir, eu decompus essa fração que está aqui, 0,75, porque eu quero 25%. Então, o preço de venda será 49 dividido por 0,75. 49.610 dividido por 0,75. O meu preço de venda será 66.146,66. Ok? Agora eu preciso saber, será que eu estou a dar mesmo os 25%? Ok? Vamos fazer aqui uma verificação.
R$666.146,66 menos 25%. Vai dar 49.609,99. Arredondando por excesso, 49.610. É muito comum as pessoas multiplicarem por 1, por 2, por 3, usando o markup. Dessa forma é um método de markup. Mas antes de eu utilizar o método de markup, que também é uma forma de especificar, mas antes eu preciso saber qual é o meu preço de custo, para depois aplicar e converter essa margem aplicada em markup, e assim tomar a iniciativa do markup. Se eu mudar a minha margem de lucro, aquele markup encontrado já não vale, não vai ser o mesmo, vai mudar. Ok? Então, a forma correta é desta forma, aplicando essa fração que tem aqui, 1 menos, vale. E assim não Formador, podemos... não verificação. Diga? Não entendi a verificação. Não entendeu a? A verificação. Ok. O preço de venda é 66.146, menos os 25%, tem que dar o valor do custo, preço do custo. Assim eu consigo saber que eu estou exatamente a ganhar 25% de lucro. Bruto. Okay? Se der um valor diferente do preço operacional, esse valor aqui, então alguma coisa está errada. Tem que ser igual. Se eu tirar a margem, tem que dar o meu preço operacional, tem que dar o custo operacional. Assim eu sei que conservei o meu custo, mesmo que eu não ganhe nada tirando a margem, eu tenho um custo para repor o produto e continuar o negócio. E ali eu posso, né, brincar com isso quando eu tenho bem identificado o meu preço operacional, o meu custo operacional, a minha margem de lucro. Numa venda grande, maior, eu posso jogar com o cliente dando desconto ou não. Em vez de eu ganhar 25%, eu vou tirar 5%. Eu consigo, mas o meu custo está conservado. Eu não vou perder a chance de rodar o negócio, não vou perder a chance de perder ou diminuir o meu fluxo, né, do negócio, mas só vai entrar menos dinheiro para mim. Mas se eu aumentar a escala do número de tonnes a vender, eu continuo a ganhar dinheiro. Só não ganho exatamente 25%, mas se eu aumentar, é mais dinheiro que entra de lucro. Então, ter noção de saber cada linha dentro do preço de venda facilita muito na tomada de decisão, para você tomar decisões como esta, por exemplo. E saber também se o produto que estás a comprar vale a pena com essa margem. Vale a pena continuar a vender. Há casos que, se tu tiveres uma margem boa e a subida ou a descida do preço que tiver do fornecedor alterado, você consegue balançar ela apenas só na margem que tu tens de lucro, ou aumentando ou diminuindo. Fruto de quê? Da concorrência, da análise do mercado, deste produto, como estão os outros concorrentes seus, a nível de venda, para você conseguir oferecer melhor preço e continuar a vender. Mas só consegues ter essa visão clara, essa decisão, quando tu tens a visibilidade do seu custo, controlas o custo de aquisição, os custos adicionais ao comprar o produto, e tens bem ciente e controlado a margem de lucro. Ok? Agora, vamos então agora Ok, formador. para a prestação de serviço. A
fórmula é a mesma. Falou aquela hora, vamos pegar o exemplo da prestação de serviço. Cópia, não é? Sim, cópias, cópias. Cópia. Pronto. Quanto custa uma résima de papel? Provedor? Quanto custa uma résima de papel? 5.000 e qualquer coisa, não é? Para utilizar essa cópia, Podemos utilizar 4.000 kwanzas. ok. Na prestação de serviço, devemos pensar no seguinte: o que você utiliza? Devemos fazer uma ficha técnica. O que eu utilizo para uma cópia? Eu preciso de uma impressora, eu preciso de papel, eu preciso de energia elétrica, eu preciso da pessoa para manusear a máquina. O que mais? A impressora já é completa, por exemplo, já tem o toner é o tintor, por exemplo. Sim, mas a impressora. Sim, é isso que eu estou dizendo. Eu coloquei aqui a impressora já pronta a tirar com toda lá dentro, né? Eu coloquei aqui, mas eu coloquei a impressora, o papel, energia elétrica e a pessoa que vai colocar o papel, tirar e entregar. Sim, 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 sim. Pronto. Aqui é a impressora, sendo imobilizado, ela vai estar aí a funcionar, não sei quanto tempo, não consigo mensurar. O papel, aqui é um item principal. É um custo direto. A energia elétrica é um custo direto, porque sem energia não consegue. A pessoa também é um custo, que é a mão de obra, é um custo direto. Porque sem a pessoa, a impressora não faz tudo sozinho. Uhum. Aqui, essa ficha técnica é para dividir o que é mão de obra direta e mão de obra indireta. A impressora é o item, a impressora e o papel são os itens importantes ou principais. Então, uma resma de papel, 4.000 kwanzas. Quantas folhas vem? 500 folhas. 200? 500. 500 folhas. Sim, 500 folhas. Cada folha vai lhe custar, se for pegar os 4.000 kwanzas a dividir por 500 folhas, cada folha vai lhe custar 8 kwanzas. Ok? A energia elétrica. A energia elétrica, nós vamos assumir aqui 3.000 kwanzas. 3.000 kwanzas. Pagaram 3.000. 3.000 kwanzas. Então, vamos pegar 3.000 kwanzas. 3.000 kwanzas dividido por 30 dias vai dar 100 kwanzas dia. 100 kwanzas dia. Por dia, isso eu posso acompanhar numa estatística, acompanhando a operação. Vamos dividir isso por 8 horas. Vai dar 12 kwanzas. 12 kwanzas, eu vou dividir isso pelo número de cópias estimado que eu posso tirar por dia. Vamos lá, por dia, 10 cópias. Então, eu posso
ratear esse valor em função da minha operação. Então, eu vou dizer aqui, a energia vai contribuir para o serviço com um kwanza a cada cópia, Uhum. ou 0, é unânime, porque estamos aqui a analisar como, né, se decompõe, eu vou colocar 0,1, por exemplo. O papel já, a impressora, eu posso também encontrar aqui que tem um ativo, né? Isso não paga, não precisa, mas eu vou considerar porque eu preciso fazer uma reserva de cada utilização dela para, caso acontecer alguma coisa, eu conseguir substituir, conseguir fazer a reparação. Então, eu vou dizer que vou colocar aqui 0,0, mas eu preciso fazer essa análise. Quantas cópias essa impressora aguenta? Eu preciso fazer essa ficha técnica. Papel. Então, pessoa, como é que acontece aqui a mão de obra? Quanto tempo essa pessoa tem um salário, provavelmente? Então, eu pego o salário dessa pessoa, imaginar, ele ganha 50 mil quanto? Quanto é que ele ganha diário? Vamos dividir 50 por 22 dias úteis. Ele podia ganhar 2.752. Vou dividir isso por 8 horas. Dá 284. Vou dividir isso por 60 segundos. Minutos, 60 minutos. Desculpa. Vai dar 4,75. Minuto tem quantos segundos? 60 segundos. 60 segundos. Exato. Então vai dar 0,07. A mão de obra aqui, para cada cópia, vai custar 0,07. Uhum. Tem a estatística, mas você precisa ter uma checklist, uma ficha técnica para ter isso aqui. No princípio, a montar isso vai ser um pouco exaustivo, mas depois de ter visto no Excel, vai ser muito mais fácil. Então, encontraste aqui um rácio para cada, para cada linha aqui, que são os custos diretos e indiretos. Pronto, depois é só somar. Aqui vai ter 8 kwanza, vai ter mais ou menos 8,10, mais ou menos, kwanzas. E te custa, é o teu custo operacional para uma cópia, 8 vezes 10. E aí você vai colocar, né, mais 15%, e depois colocas uma margem para cada. Como é uma margem muito pequena, você pode avaliar como o custo da concorrência. Não, vou colocar 1%, 2%. A fórmula é a mesma, o método é o mesmo. Vou colocar aqui custos fixos, variável. Tem um custo operacional, 8,10. Vou colocar aqui os meus custos fixos e variáveis, 15%, e a minha margem de lucro, 25%. 8,10 vezes 15%. 8,10 vezes mais 15%. 2,31 kwanza.
8,10 mais 15%. Vai dar 9,315 quanto? O meu custo operacional, o meu preço operacional. Deixa eu colocar aqui. 9,32. O preço operacional. O preço de venda é igual, eu tenho 25%, vai ser 9,32 a dividir por 0,75. Mantemos a mesma margem. Eu posso ter margens diferentes para cada serviço, para produto. Não necessariamente deve ser a mesma. Eu posso variar a margem de lucro. Então, vamos fazer 9,32 dividir por 0,75. Vai dar 12. O preço de venda vai ser 12,43, arredondando por excesso. 12 kwanzas, 47. Eu posso depois arredondar isso. Ou por defeito, ou por excesso. Mas a ficha técnica deve sempre compor. Quais são os itens para prestar o serviço? Eliminar todos e achar o custo de todos. E usando esse rateio, né? Por exemplo, todos ver quanto custou a impressora. Ok. Quanto a vida útil da impressora? A vida útil da impressora é 6 meses, 8 meses. Ok. Qual é a média de cópias que eu posso tirar? Até no manual da impressora vem isso. E aí consegues ver o uso de cada clique de cópia, pode saber até ter o custo. Então, atribuir aqui nesse seu custo com a impressora, na ficha técnica. Vamos juntos, Tamara? Sim, professor, estamos. Então, eu fazia mal. Eu, às vezes, eu falei, não consegue me ouvir? Consigo, sim. Sim. Eu, às vezes, somava o custo fixo com o custo variável mais o lucro. Mas o lucro. Lucro. Você perdeu. Vamos aqui fazer Yeah. noção o quanto dinheiro foi no lixo. Yeah. Muito, mano. Muito. Vamos aqui fazer, por exemplo, aqui nós temos o preço operacional, já somamos o custo fixo e o custo variável. Agora vamos somar com 25%. É o lucro. Se eu somar 9,32 mais 25%, mais 20, 9,32 mais 25%, eu vou ter 11,65. Ok? Agora eu preciso ver se realmente é 25%. Porque se eu tirar os 25%, tem que dar os 9%, o custo do produto, o custo operacional, o preço operacional. Então, eu vou tirar menos 25%. Fica 8,74. Olha a diferença. Agora vamos achar a diferença. 9,32 menos 8,74. 9,32 menos 8,74.
9,32 menos 8,74. 0,58. É isso que perdes invisivelmente. Estamos a falar de um número pequeno. Imagina isso de 40 mil quando? Imagina isso num produto de 50. 1 milhão, 2 milhões. Multiplica isso por meses. A sua empresa começa a perder o lucro depois que faz. Quando o lucro morre, acaba, começa a ir no custo de aquisição. Depois vê que, olha, está faltando produto, está faltando dor, está faltando. Começa a perder o poder de rotação do negócio. Não gira mais. Então, a forma é errada. A fórmula de achar o preço de venda é outra. Imputar os custos é somar. Agora, para achar o preço de venda, não é somar. A fórmula não é aquela. É aquela que eu já encontrei quando é assim. Então, isso é muito comum. É muito comum. Não só as pequenas, até as grandes empresas também podem ter gestores que não dominam bem essa operacionalidade. Já tive casos assim, onde eu já passei. Então, é uma má interpretação da fórmula e é uma má interpretação do markup, né? Por exemplo, como é que eu consigo aplicar? Ok, tem um preço aqui, não é? Eu vou aplicar agora o markup. O markup é marcação do preço. É uma forma de eu encontrar o preço mais rápido. Nós vimos que o custo, o preço operacional, o preço de venda passou para 12,32, 34, se não estou em erro. Então, eu quero achar o meu markup. Como é que eu acho? Eu vou pegar o preço de venda e vou dividir pelo custo. O markup encontra-se. Não é um número ou um indicador aleatório. Encontra. Então, agora eu quero encontrar o markup para esse serviço. Para eu, quando pegar nele, não precisar fazer esse cálculo de novo. Então, eu só multiplico já esse preço. Vamos achar que, por exemplo, por que é bom achar o markup? Porque eu não preciso somar os custos fixos e variáveis novamente. Se o meu fornecedor alterar o preço, não tem problema nenhum. Eu vou usar o markup para precificar, manter a minha margem de lucro, manter os meus custos, só que o preço do fornecedor é que muda. Então, eu multiplico pelo preço do fornecedor. Porque eu já considerei custo adicional, custo fixo, custo variável, margem de lucro. Então, o markup é para isso. Então, eu vou pegar 12,34 dividido por 9,32. O seu markup é 1,32. 1,32. Agora, eu vou novamente, vou imaginar. Agora, como é que vamos tirar se esse markup está correto? 9,32 vezes 1,32 vai dar exatamente não, aproximadamente esse valor. Vamos fazer aqui. 9,32 vezes 1,32. Vai me dar 12,30. 0, não sei o quê. Pronto, eu encontrei o meu markup e só multiplicar isso pelo custo. E aí eu não tenho trabalho de fazer todas aquelas serviços. Então, eu tenho primeiro achar o meu preço de custo e depois achar o meu markup e assim eu consigo precificar corretamente. Se o meu fornecedor mudou o preço, não tem problema. Eu aplico o markup porque eu já precifiquei a base de custo. Isso funciona com produto, venda de produto, serviço. Acha o markup. Primeiro, precifica a base de custo. Depois, você encontra o seu markup. Tá ok aqui? Tá ok, chamando? Dúvidas aí aqui?
Está aqui, está aqui agora a rever quantas vezes já cometeu erro na composição. É, não Sim. simples assim. Eu já, há alguns anos atrás, já fiz isso, já passei em empresas que também faziam isso, e felizmente foi corrigido. Continuo a encontrar pessoas que ainda não sabem precificar corretamente, e isso é um dos itens, não só em Angola, no mundo, que faz com que as empresas acabam por fechar, falirem mesmo. Por quê? Porque não há um conhecimento sobre o preço, é um item importante, é um cálculo muito importante para a manutenção e estabilidade de qualquer negócio. Se você não sabe vender corretamente o preço, não sabe achar o custo desse produto, desse serviço, você vai dar o preço aleatoriamente ou copiar a concorrência. Você não sabe qual o cálculo que o seu concorrente faz, não sabe o que é que ele passa. É diferente de alguém que está a vender num estabelecimento próprio, sem pressão, você tem que pagar renda, você tem que pagar luz, água por aí. Então o custo é alto, você tem muita gente, tem um custo com pessoal alto, porque você não controla. A quem não incorpora o custo fixo, o custo variável, depois não tem onde tirar o dinheiro para pagar o aluguel, ou a renda, no caso do imóvel. Então é preciso, primeiro, que eu aconselho, dominar, conhecer os seus custos. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Se a gente não conhecer o custo, fica com os olhos vendados e a caminhar. Nem sempre. Quando eu conheço os custos que tenho, quando eu sei precificar corretamente, eu só preciso estar agora nos objetivos. Orçamentar o meu objetivo do negócio. Então, quanto eu tenho que vender para continuar em alta? Ponto de equilíbrio, que é a fase embrionária, a luta dos negócios, quando começa. Depois é a lucratividade. A lucratividade é diferente de lucro. Então, eu começo a pensar em lucratividade. Quando eu já tenho consolidado o lucro, tenho sobrado dinheiro depois das vendas, depois de pagar todos os custos variáveis, ali eu vou pegar esse lucro líquido e vou amortizar o meu capital inicial. Quando eu começo a amortizar o meu capital investido no negócio, aí eu começo a dizer que sim, vou chegar à rentabilidade, ou a lucratividade, não rentabilidade, lucratividade. Só é negócio, não pode dizer que o produto ou serviço que você vende não é lucrativo. Um negócio que é lucrativo não um negócio que tem lucro não é necessariamente um negócio lucrativo. São coisas distintas. O lucro é o resto depois das vendas. Lucratividade é o quanto eu já paguei de capital ou quando eu amortizar o capital de investimento, aquele dinheiro que eu investi para fazer o negócio, depois de eu pagar, só assim o meu negócio é lucrativo. Fora disso, o negócio pode ter lucro, mas não é um negócio lucrativo. É isso aí. É. Então, precisamos de disciplina. Salvador, existe, uhum. Diga. Salvador, existe alguma tabela de depreciações, não é? Dos imobilizados? Depreciações dos equipamentos, é isto? Sim, existe uma Ou contabilidade algum decreto? assim. Assim, eu posso, hoje eu não consigo, mas durante a semana eu posso enviar para ti. Existe, porque as depreciações têm regras contabilísticas também. Ok? Existe uma tabela Uhum. disponibilizada por decreto, né, e que utilizamos como contabilistas que utilizam, eu posso partilhar consigo. Faz favor, Salvador. Onde vem o ano, Uhum. as passagens, não é? Para as amortizações. Existe sim.
Então, não é fácil, é o que eu tenho dito sempre, não é fácil a gente dedicar tempo em empreender, em fazer negócio. Nós precisamos de habilidades para que ele seja um negócio próspero, que ele funcione. Abrir um negócio é fácil, é o mais fácil, mas manter ele sustentável e por muito tempo e começar a dar resultados e ser lucrativo leva algum tempo, leva algum conhecimento, alguma habilidade para que ele comece a crescer, né? Então, precisa de dedicação, perder a vaidade, estou sempre tocando essa tecla, perder a vaidade, porque ainda há algumas pessoas que vaidecem por terem uma empresa que existe há 4 5 anos, mas ainda não é lucrativa. Não é lucrativo. Então, segundo os estudos, trabalhar é castigo. Não é justo que você investe, você emprega pessoas, você leva renda de outras famílias. Quando você chama pessoas para trabalharem consigo, você está a juntar outras famílias, outras pessoas, e o salário que elas levam para a família. E tem uma responsabilidade grande, se a gente não se comprometer como o gestor, como o dono, o sócio, e leva o negócio para frente. Então, se a gente não dedicar tempo, aprender com os erros, aprender com quem sabe, com disciplina, não conseguimos sair. Precisa de estratégia, precisa de conhecimento, habilidade, para você conseguir controlar e tomar decisões corretas. Né? São poucas pessoas que têm a mesma vontade, disponibilidade que a sua, para aprender e parar de cometer erros e só tocar para frente. Ainda há pessoas que insistem em continuar a fazer errado, mesmo sabendo que está errado. Mas vale investir para aprender e simplificar o processo, demorar menos tempo do que continuar a perder dinheiro. Provavelmente, as pessoas que já perderam muito dinheiro, mas ainda assim não se tocaram para mudar a forma. E, depois, não tem saída. Vou partilhar esse decreto da depreciação e qualquer dúvida que surgir nesse processo, nesse percurso, pode deixar uma mensagem e estamos aqui para o serviço, para apoiar, para ajudar. Vou partilhar alguns ficheiros consigo, também algumas ferramentas, ok? Folha de caixa, todos os ficheiros a nível de explicação, eu vou falar. Na segunda-feira eu vou enviar para si no seu WhatsApp. Está bem, formador. Ok? Sim, formador. Alguma dúvida, alguma questão, eu agradeço por estar aí. E quem está dando um abraço aqui no Instagram, não respondo no Instagram porque essa aventuria exclusiva para si, para os outros que também estão aí. Então, no Instagram, só ouvir já está muito bom, mas aí vocês têm o melhor e só enviarei para esse pessoal que eu acredito que são super. Você que está no Instagram, tchau, um abraço, obrigado por estar aí. E você que está a ver mais tarde, então, se precisar, é só no nosso contactar, então, para uma ajuda no final desse vídeo. Boa noite, bom sábado, e estamos juntos. Vou ter que sair daqui porque vou continuar. Igualmente, formador. É isso aí, seu mano. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, está à vontade, está o caminho aberto. E estamos aqui. É um prazer, né? Será sempre um prazer continuar aqui e saber que consigo contribuir com um pouco que sei e mais um passo na sua empresa. Sucessos, tudo de bom. E é assim mesmo, continua com essa resiliência, com essa sede de vencer e vai dar tudo certo. E é tudo por Deus, resiliência e acredito que vai dar certo na função. Disciplina e foco. Obrigado, formador. Muito obrigado. Sábado. Igualmente, obrigado.